Olá, galera, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo de uma forma maravilhosa, de uma forma toda especial. Que o Senhor possa estar nos ajudando, nos abençoando de uma forma toda especial durante este dia, durante esta manhã. E eu, pastor Nelson Andrade, vamos começar aqui fazendo uma live, são 8h52. E irei falar sobre um assunto top, um assunto legal, um assunto que até traz muitas polêmicas, porque há algumas interpretações referentes a este assunto. Eu queria pedir que você pudesse compartilhar com outras pessoas. As nossas lives têm tido uma frequência mais ou menos. Antes tinha mais frequência, porém agora temos poucas pessoas, 100 e poucas pessoas, 200. Antes tinha 700, 800, diminuiu um pouco. Depende também do horário que eu faço, né? E o que eu vou falar é sobre um estudo teológico. O que significa tomar a Santa Ceia indignamente? Tomar a Santa Ceia indignamente, um chamado ao discernimento e à reverência. Pastor Nelson Alves de Andrade, professor, eu sou bacharel, mestre, doutor, PhD em teologia, e eu fiz uma pesquisa, eu fiz um apanhado aqui. E talvez esta live vá chocar algumas pessoas, porque é sempre o que eu realmente pensei. Porém, resolvi fazer uma pesquisa, eu diria de caráter científico, porque eu pesquisei vários sites, livros, dicionários, tem uma série de referências aqui, que no final vou estar citando algumas, porém o trabalho eu dividi em vários tópicos, e em cada tópico eu já coloquei as referências consultadas, eu não deixei para o final, isto é, no final também tem, mas cada tópico tem as suas referências, ok? A ceia do amor ágape é um assunto importantíssimo, porque muitas pessoas, elas não sabem na realidade discernir o que é o corpo do Senhor e não sabem o significado disso aqui, a ceia do amor ágape. E nesta live eu vou estar explicando, de acordo às pesquisas que eu fiz, e você vai compreender, você vai entender. Concordando ou não, aqui está a minha pesquisa, mas você fica livre também para pesquisar e para ver, ok? O texto base, segundo 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27, da ARA, ao meio da revista e atualizada, de modo que qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E nós veremos aqui nesta live o que significa realmente participar da Santa Ceia indignamente. Já adiantando aqui, que muitas pessoas falam que é tomar a Santa Ceia em pecado. Gente, todos nós temos pecado. Todos nós somos pecadores. Aí se baseiam apenas na palavra indignamente, não pesquisam o contexto, não pesquisam o que significa e dizem, então você crente que pecou, que fez isso, aquilo, você não pode participar da Santa Ceia. Aí já está havendo o quê? Uma exclusão, já está havendo um julgamento. É o que iremos falar depois. Vejamos o contexto histórico e bíblico. A Ceia do Senhor, ou Eucaristia, foi instituída por Jesus na última noite antes da crucificação. Nós vemos isso em Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 29. Já adiantando que eu não vou ler os versículos aqui todos, porque eu terei que baixar todos os versículos, uma vez que eu estou operado de cataratas e ainda não leio direito na Bíblia. Leio na internet quando eu amplio a letra, ok? De maneiras que aqui eu estou seguindo o PDF que eu preparei, que eu pesquisei, por isso que eu estou falando para vocês. Aí nós vemos esta Santa Ceia instituída por Jesus,
em Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 29. No contexto da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo, ele escreve justamente com o objetivo de corrigir abusos que vinham ocorrendo durante a celebração da ceia. Naquela comunidade, os cristãos se reuniam para comer, mas a refeição havia se transformado em um banquete desordenado, que eu vou falar daqui a pouco, no desenvolvimento desta mensagem, eu vou falar sobre a festa ágape. Havia um banquete desordenado, onde alguns se embriagavam. Observem aqui a palavra se embriagavam, que eu também vou explicar sobre o que é essa embriaguez aí na Santa Ceia. É o que eu sempre realmente pensei. E outros passavam fome. 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 21. Assim, Paulo os adverte quanto à maneira indigna como estavam participando da ceia. Então vejamos aqui a origem da celebração. A Santa Ceia foi instituída por Jesus durante a festa judaica da Páscoa, na noite em que ele foi traído. Mateus 26, 26 ao 29, Marcos capítulo 14, versículo 22 ao 25, Lucas capítulo 22, versículo 14 ao versículo 20. A Páscoa, ela lembrava a libertação do Egito, Êxodo capítulo 12. E Jesus deu novo significado a essa celebração. O Cordeiro Pascual agora era ele mesmo. Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Lucas capítulo 22, e o versículo 19. Como era celebrada a Santa Ceia no tempo de Jesus? O ambiente da última Santa Ceia foi realizado num cenáculo, no andar superior, em Jerusalém. Isso está registrado em Lucas capítulo 22, o versículo 12. Jesus e os discípulos reclinaram-se à mesa, como era o costume nas ceias festivas judaicas. Havia pão sem fermento e vinho sobre a mesa. A ordem dos elementos. Durante a ceia pascual judaica, o Seder, havia 4 cálices de vinho tomados em diferentes momentos. Jesus parece ter usado o terceiro cálice, chamado cálice da redenção, para instituir o símbolo do seu sangue. Lucas capítulo 22 e o versículo 20. Em uma outra oportunidade, eu vou fazer uma outra live falando sobre esses cálices. A sequência foi pão partido e distribuído, representando o seu corpo, né? O cálice compartilhado entre todos, representando o seu sangue que foi derramado. Cânticos de louvor, após a ceia, cantaram um hino, provavelmente o Hallel, Salmo 113 ao 118, e saíram ao Monte das Oliveiras, Mateus capítulo 26, versículo 30. Vejamos aqui a celebração na igreja primitiva. Eu mostrei aí a Santa Ceia celebrada por Jesus ali durante a Páscoa. Agora vejamos como era a celebração na igreja primitiva. Primeiro, eram reuniões nas casas. Nos primeiros anos, a ceia do Senhor era celebrada nas casas dos cristãos. Atos capítulo 2, versículo 46 e 20, do versículo 7 a 11. Era parte de uma refeição maior, chamada Festa do Amor Ágape. Eu vou explicar sobre isso. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. Durante essas reuniões, partilhavam-se comida com igualdade. O partir do pão lembrava o corpo de Cristo. O cálice era compartilhado com todos. Havia oração, louvor, leitura das Escrituras e o ensino apostólico. Agora vejamos o problema que estava acontecendo na igreja de Corinto. Com o tempo, alguns começaram a distorcer essa prática. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 ao 34.
Uns comiam demais, outros passavam fome. Alguns até se embriagavam. Vamos ver aqui porque se embriagavam, e nós precisamos ver realmente o contexto. Se eles se embriagavam, porque tinha álcool. Como vai se embriagar com algo que não tem álcool? Só que alguns realmente vão rebater, alguns defendem a ideia de que não tinha álcool, porém eu sempre pensei sobre isso, eu sempre vi sobre isso. Mas, até para ensinar isso, hoje eu não estou dirigindo igreja, até para ensinar isso nas igrejas, a tradição está tão forte que as pessoas vão te condenar, vão te julgar por isso. Eu tenho um ministério online, lives, né? Através de lives, e eu falo aquilo que eu estudo, aquilo que eu pesquiso, aquilo que realmente eu entendo. Alguns se embriagavam, perdeu-se o espírito de comunhão e reverência. Por isso Paulo ordenou que a Santa Ceia fosse separada da refeição comum, destacando seu significado espiritual e memorial. Posso prosseguir? Vejamos o desenvolvimento ao longo da história. Época característica da celebração. Séculos I ao II. Realizado nas casas, incluía a refeição comunitária, que era a festa do amor ágape, que eu vou falar daqui a pouco, conduzida por presbíteros. No século III ao IV, passa a ser celebrada em templos. O pão e o vinho tornaram-se símbolos centrais e surge justamente a liturgia eucarística. Na Idade Média, centralização clerical. O cálice é retirado dos leigos, apenas o pão é dado. E tem uma forte ênfase sacramental. Observem que eu estou seguindo um pensamento, estou seguindo um desenvolvimento, estou seguindo uma linha de raciocínio que eu pesquisei. Na Reforma Protestante, no século XVI, recupera o sentido bíblico, memorial e comunhão, que é a participação de todos os crentes. Na igreja contemporânea, a prática, assim, eu não estou falando dessa igreja contemporânea que existe hoje, no sentido geral, estou falando de época. A prática simbólica e reverente. Cada tradição católica, ortodoxa, protestante, evangélica, possui sua própria forma de celebração. Os elementos da Santa Ceia, o simbolismo, a base bíblica, nós temos os versículos, né? O pão, corpo de Cristo, entregue pelos nossos pecados, Mateus capítulo 26, versículo 26, cálice, vinho ou suco de uva, sangue de Cristo derramado para a remissão dos pecados, Mateus capítulo 6, versículo 28. Os participantes, crentes em comunhão com Cristo e com a igreja, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 ao 17. E o objetivo, lembrar a morte do Senhor Jesus até que ele venha, 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 26. Vejamos aqui agora o significado espiritual, memorial. Recorde o sacrifício de Cristo, Lucas capítulo 22 e o versículo 19. Comunhão, expressa a unidade entre os crentes. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 ao 17. Proclamação, anuncia a morte de Jesus, a morte de Cristo até sua volta. 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo 26. Esperança, antecipa o banquete do reino de Deus, que é Mateus capítulo 26, versículo 29. Aqui nós temos um sentido escatológico. Como é celebrado a Santa Ceia, ou seja, como é celebrada hoje nas igrejas evangélicas? Embora as formas variem, há princípios comuns: leitura bíblica e oração, explicação do significado dos elementos, distribuição do cálice e do pão, primeiro o pão, depois o cálice, né? Participação conjunta silenciosa, louvor e gratidão após a ceia. A frequência varia, o mensal, o trimestral, o semanal, mas o propósito é mesmo memorial, comunhão e adoração. E há até quem celebre anualmente. Qual dessas formas estão corretas? Todas estão corretas. Porque não há uma forma de dizer, você tem que celebrar os domingos, tem que celebrar cada mês, tem que celebrar anualmente. Não, mas isso aí vai variar de acordo
a denominação. A Santa Ceia nasceu com um ato simples, profundo e comunitário. No início, a celebração de fé e amor, lembrança do sacrifício de Cristo e símbolo da unidade da igreja. Mais do que um ritual, é um momento de renovação espiritual, de gratidão e esperança. E Lucas capítulo 22, versículo 19 diz: "Fazei isto em memória de mim." A ceia não é apenas recordação de um fato passado, mas uma participação viva na graça do Redentor e antecipação da comunhão eterna com Ele. Aqui eu já tenho um monte de referências, tá? Mas eu não vou falar para vocês, mas até aqui neste assunto já tem um monte de referências bibliográficas, referências consultadas segundo as normas da ABNT, mas eu não vou estar falando para vocês. São mais de 15, só neste assunto que eu falei até agora. Vejamos sobre a festa ágape. O que era a festa ágape? Originalmente, a Santa Ceia estava intimamente ligada à ceia do amor, chamada em grego ágape. Essa era uma das chaves históricas e teológicas mais importantes para entender como a ceia era celebrada nos primeiros séculos. Vamos detalhar isso aqui com base bíblica e histórica. A Santa Ceia e a ceia do amor ágape. O que era a ceia ágape? A palavra ágape, aian, é a mais elevada forma de amor no Novo Testamento. O amor sacrificial, espiritual e fraterno. Nos primeiros tempos da igreja, esse amor era celebrado de modo concreto. Os cristãos se reuniam para comer juntos, em comunhão e igualdade, compartilhando o pão e o vinho em memória de Cristo. Essas reuniões ficaram conhecidas como ceias ágape, verdadeiras refeições comunitárias, nas quais a ceia do Senhor, entre parênteses, Santa Ceia, era celebrada como parte central. E Atos capítulo 2, versículo 42 diz: "E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações." Partiam o pão de casa em casa e comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos 2,46. Esses versículos, eles mostram que a comunidade cristã de Jerusalém partilhava as refeições e celebrava o partir do pão, a ceia, em conjunto, em um momento de amor, em um momento de comunhão, em um momento de gratidão. Vejamos aqui a dinâmica das primeiras celebrações. Nos primeiros séculos, a ceia do Senhor não era um ato isolado como hoje. Era parte de uma refeição completa em que todos participavam, ricos, pobres, livres e escravos, em igualdade diante de Deus. O costume era reunir-se em casas, igrejas domésticas, orar, cantar, ler as Escrituras, comer juntos, que era a ceia ágape. No final, partir o pão e beber o cálice, recordando a morte e ressurreição de Cristo. Essa prática expressava o amor fraterno e a unidade que havia no corpo de Cristo, sendo tanto um ato social de solidariedade, quanto um ato espiritual de adoração. Quando começaram os problemas? Sigam aí o meu pensamento da minha pesquisa. Com o tempo, especialmente nas comunidades gentílicas, como a de Corinto, o caráter sagrado da ceia começou a se misturar com excessos humanos, que nós iremos ver aqui. Paulo escreveu: "Porque, comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro se embriaga." 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 21. Aqui nós vemos que
Os ricos, eles traziam comida e vinho para si mesmos. Os pobres ficavam de fora. O espírito de igualdade e amor ágape se perdeu. Por isso, Paulo os adverte e separa o ato sagrado, ceia do Senhor, da refeição comum, ágape. Porventura não tendes casa para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 22. Vejamos aqui a separação entre o ágape e a ceia do Senhor. Com o aumento da igreja e a diversidade de pessoas e culturas, tornou-se necessário distinguir a refeição fraternal ágape, de caráter social, e a ceia do Senhor, de caráter litúrgico e espiritual. Por volta do século II, essa separação já era comum. O Didache, manual cristão do século I e II, já menciona a ceia como um ato de ação de graças e comunhão espiritual, não mais como uma refeição completa. No dia do Senhor, reúnam-se, partam o pão e deem graças depois de haver confessado seus pecados. Didache, capítulo 14. Assim, a ceia ágape gradativamente desapareceu como refeição literal. E permaneceu o rito simbólico do pão e do vinho, que preserva até hoje o significado espiritual. Vocês estão seguindo o meu raciocínio? O sentido teológico da ceia, nós vemos então o aspecto social e o significado que expressava amor e igualdade entre os crentes. No sentido espiritual, lembrava o sacrifício de Jesus. No sentido comunitário, unia a igreja como um só corpo. E num sentido escatológico, antecipava o banquete eterno do reino de Deus. A ceia do Senhor, nascida dentro da ceia ágape, simboliza o amor que une os crentes a Cristo e uns aos outros. Observe, havia a ceia ágape. Dentro da ceia ágape havia essa celebração do vinho e do pão, e que isso foi, hoje, atualmente, simplesmente tem a festa simbólica. Não tem a ceia ágape que havia no início. A ceia do Senhor, nascida dentro da ceia ágape, simboliza o amor que une os crentes uns aos outros. Qual é a aplicação atual? Hoje, mesmo que não façamos uma refeição completa, o espírito do ágape deve permanecer. A Santa Ceia continua sendo um ato de comunhão, amor e igualdade. Um lembrete de que ninguém é superior diante da ceia do Senhor, apesar de que, infelizmente, nós encontramos essa superioridade, dizendo porque entendem, na realidade, de forma errônea, o indignamente. Muitos interpretam o indignamente como se, na realidade, a pessoa que está em pecado. E pecadores todos nós somos. Mas sigamos aqui. É um convite à reconciliação, partilha e serviço. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17. A Santa Ceia, portanto, teve origem dentro da ceia ágape, uma celebração comunitária de amor fraternal e fé. A ceia é o núcleo espiritual dessa refeição que apontava para o sacrifício de Cristo e para a unidade da igreja. Também para a esperança. Não foi apenas contra a irreverência, mas contra a perda do amor e da comunhão, que era o coração da ceia ágape. Eu também tenho aqui as referências, muitas referências, umas 10 a 15 referências de livros consultados, ok? Que eu também não vou tomar tempo explicando aqui, apenas estou explicando que coloquei aqui no meu trabalho, em PDF, as referências consultadas segundo o ABNT. Agora vejamos aqui o significado de indignamente. A palavra grega usada por Paulo é avaio,
anarchios, que significa de modo indevido, sem reverência, sem discernimento apropriado. Portanto, tomar a ceia indignamente não significa ser uma pessoa indigna, pois todos somos pecadores e necessitados da graça de Deus. Romanos capítulo 3, o versículo 23. O problema está em participar de modo irreverente, leviano ou hipócrita, sem discernir o verdadeiro significado do corpo e sangue de Cristo. Como já expliquei no início, os ricos levavam a sua comida ou o seu vinho e já chegava ali e já queria participar, não esperava ali pelo comando, pela organização. O verdadeiro sentido da advertência, o discernimento do corpo de Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Paulo não manda abster-se, mas examinar-se. O verbo discernir, do grego diakrinon, implica reconhecer a santidade e o valor espiritual do que se faz. Participar indignamente é não discernir que, observem bem, o pão representa o corpo entregue de Cristo. O cálice representa o sangue derramado pela remissão dos pecados. E a comunhão representa a unidade do corpo de Cristo, que, entre parênteses, é a igreja. Aí nós vemos aí a falta de comunhão e amor. Em Corinto, a indignidade também estava na divisão entre os irmãos. Aí Paulo afirma, quando vos ajuntais, não é para comer a ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20. Ou seja, o partilhar da ceia sem amor, perdão ou reconciliação com o próximo nega o próprio evangelho que ele simboliza. Vejamos aqui os aspectos teológicos. A ceia do Senhor aponta para o sacrifício de Cristo, centro da fé cristã. Lucas capítulo 22, versículo 19 ao 20. É uma dimensão cristológica. Temos aí uma dimensão soteriológica. Lembrar que a salvação vem pela graça, não pelo mérito humano. Eclesiológica. Expressa a unidade da igreja como o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, e o versículo 17. Escatológica, aponta para a vinda do Senhor e o banquete eterno. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, e Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Portanto, participar indignamente é trair o significado espiritual desses aspectos, é transformar um ato de comunhão em um ritual vazio, em um ritual qualquer, sem organização. Quais são as aplicações práticas para isso? Exame pessoal e confissão. Cada participante deve refletir sobre sua vida, arrependendo-se de pecados não confessados. 1 João, capítulo 1, versículo 19. Filhinhos, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Confessar pecados a Jesus, não para o homem. Reconciliação, buscar paz com os irmãos antes de participar. Mateus capítulo 5, versículo 23 ao 24. Reverência, lembrar que a Santa Ceia não é uma refeição comum, mas um memorial sagrado. Fé viva em Cristo. O ato não tem poder mágico, mas expressa fé na obra redentora de Jesus. Participação consciente, não tomar por costume, mas com entendimento espiritual. Quais são as consequências do desrespeito? Paulo afirma que muitos estavam fracos, doentes e até morriam. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Por participar de forma irresponsável. Isso indica juízo disciplinar divino, não condenação eterna. Deus corrige seus filhos para restaurá-los à comunhão,
Atos 12 e 6, e não para condená-los. Portanto, tomar a Santa Ceia indignamente é participar sem discernimento do corpo de Cristo e do sangue de Jesus, com o coração endurecido, sem arrependimento, com divisões e falta de amor entre irmãos. Não adianta você participar da ceia e guardar raiva e não perdoar o seu irmão. De forma leviana, ritualista ou por hábito, sem fé viva. Simplesmente participar, porque todo mês tem que participar e alguém tem que ver a tua presença ali na Santa Ceia. O convite de Deus não é para que ninguém se afaste, mas para que todos se aproximem com humildade e reverência, reconhecendo o valor do sacrifício de Jesus. Portanto, cheguemos-nos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. Hebreus capítulo 4 e o versículo 16. Aqui também eu tenho uma série de referências consultadas para este assunto, ok? Agora, aqui entra um assunto muito polêmico. O vinho da Santa Ceia. O vinho usado na Santa Ceia nos tempos bíblicos tinha teor alcoólico, embora fosse diferente do vinho moderno em concentração e pureza. Vamos aqui examinar isso biblicamente, historicamente e culturalmente, para entender por que alguns se embriagavam nas ceias. Ágape e que isso significa para nós hoje. O vinho da Santa Ceia nos tempos bíblicos. O termo bíblico vinho, a palavra grega usada no Novo Testamento é oinos, que significa bebida fermentada obtida da uva, ou seja, vinho com álcool. No Antigo Testamento, o termo hebraico é jardim, com o mesmo significado. Essas palavras não apontam suco de uva fresco, porém vinho fermentado usado em festas. João 2, de 1 a 10, na festa do casamento lá de Caná, em sacrifícios, Êxodo capítulo 29, versículo 40, porque era oferecido. Também uma advertência contra o abuso, Provérbios 20 e 30. Portanto, o vinho bíblico era real e podia embriagar. Com o texto de 1 Coríntios capítulo 11 demonstra, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua ceia, e assim uns têm fome e outros se embriagam. E isso aqui que eu estou falando, pessoal, como a tradição é que o vinho não tem teor alcoólico, é muito polêmico. Mas eu estou explicando o que eu pesquisei, o que é realmente. Eu fui missionário no Paraguai, e logo quando eu cheguei lá, o vinho que tomavam era realmente, na Santa Ceia, era álcool fortíssimo. Aí o que é que eu fazia? Queimava aquele vinho, colocava água, então o teor diminuía, mas era alcoólico. O processo do vinho na época, por isso que Paulo dizia, uns se embriagam. Gente, está muito claro aqui. Está claro, não adianta fugir do texto bíblico. É claro que você vai encontrar lives falando o contrário, vai dar outras explicações, porém estudando a minha explicação assim, com muita coragem, ok? E seguro daquilo que eu estou falando, daquilo que eu pesquisei. O processo do vinho na época de Jesus. Na cultura judaica e greco-romana do primeiro século, o vinho era feito por fermentação natural do suco de uva. Não existiam conservantes, nem pasteurização, então o suco fresco azedava rapidamente. Para evitar isso, era fermentado, resultando num teor alcoólico moderado, geralmente 6% a 10%. No entanto, era costume diluir o vinho com água antes de beber, o que eu fazia, né? A proporção variava de uma parte de vinho para 3 partes de água, às vezes até 1,5. Isso diminuía o teor alcoólico e prolongava o consumo. Só bêbados ou pagãos bebiam o vinho puro. Por isso, quando alguém se embriagava, era sinal de exagero, de desrespeito. O historiador Plínio, o Velho,
século I DC depois de Cristo, e o filósofo Filon de Alexandria, confirmam esse costume da diluição do vinho no mundo antigo. Porque alguns se embriagavam na Santa Ceia. Em Corinto, cidade portuária grega, a igreja era formada por crentes de origens diversas, alguns ainda influenciados pelos banquetes pagãos, onde o vinho corria livremente. E durante a ceia ágape, os membros traziam comida e vinho de casa, que eu citei no início, né? Os ricos levavam e participavam antecipadamente. Os ricos que chegavam mais cedo comiam e bebiam em excesso, enquanto os pobres ficavam sem nada. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 21 ao 22. É o que eu estou explicando na Bíblia. Repetindo aqui, reiterando aqui. A pessoa está tão ligada à tradição que ela não aceita essa minha explicação. E vai dizer que eu estou errado. Respeito a ideia de cada um. Paulo responde: não tendes casa para comer ou beber, ou desprezais a igreja de Deus? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 22. E acrescenta: aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para juízo para si. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. Esse indignamente era justamente na desorganização, nessa pressa, não esperando o comando, comendo apressadamente, e aqui está a explicação de indignamente. Portanto, a embriaguez na ceia era evidência de desrespeito espiritual e moral, e não de liberdade cristã. O uso do vinho ao longo da história. Nós temos aí a época tipo do vinho, essa prática da igreja primitiva, o vinho fermentado, diluído em água, usado com moderação e reverência. Na Idade Média, o vinho continuava alcoólico, o cálice era reservado apenas ao clero. Na Reforma Protestante, retomou o uso do cálice para todos, o vinho manteve-se fermentado. E as igrejas evangélicas modernas, muitos substituíram o vinho por suco de uva, simbolizando pureza e evitando escândalo. Está errado? Claro que não. E os que fazem de forma diferente estão errados? Claro que não. A substituição não é antibíblica, pois o essencial não está no teor alcoólico, mas no simbolismo do sangue de Cristo derramado. O significado espiritual permanece. O vinho ou suco simboliza o sangue de Cristo derramado por amor. Mateus capítulo 26, versículo 28. A nova aliança entre Deus e os homens. Lucas 22 e 20. A comunhão dos crentes, dos santos, no mesmo cálice. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. O foco não está no líquido em si, mas no sacrifício e na comunhão que ele representa. Quais são as aplicações para hoje? Evitar excessos e escândalos, mesmo o vinho sendo alcoolizado. Paulo ensina que o amor e o testemunho vêm antes da liberdade. Romanos capítulo 14, versículo 21. Valorizar o vinho não substancia o elemento físico. É apenas um sinal visível de uma realidade espiritual. Devemos celebrar com sobriedade e reverência. A ceia é memorial santo e não uma festa social. A igreja deve usar os elementos que mais edifica e preserva a comunhão. Seja vinho ou suco de uva, o que importa é o coração do adorador. O vinho da Santa Ceia nos tempos bíblicos era alcoólico, mas geralmente diluído e usado com reverência. A embriaguez mencionada em Corinto não era por causa da força do vinho, mas por falta do amor, falta da disciplina e discernimento. O verdadeiro foco da ceia não é o teor do vinho, mas o valor do sangue de Cristo, que purifica, que une a todos que participam com fé e humildade. O cálice da bênção que abençoamos
Não é a comunhão do sangue de Cristo? 1 Coríntios, capítulo 10, e o versículo 16. E aqui também eu tenho as referências consultadas, segundo a ABNT, mais de 15 referências. Então, pessoal, eu trouxe para vocês, na realidade, esse estudo, essa palavra, essa reflexão sobre o que significa tomar a Santa Ceia indignamente. Eu acredito que eu tenho explicado bem. Tomar a Santa Ceia indignamente, um chamado ao discernimento e à reverência. E expliquei aí sobre a ceia do amor ágape, expliquei sobre como a Santa Ceia era celebrada, o que era a ceia do amor ágape, como eles celebravam o vinho durante a história, e explicando que o importante é realmente que eu possa discernir o corpo do Senhor e não estar julgando ninguém. E falando outra vez, né, que proibir do fulano tomar da Santa Ceia porque ele está em pecado, significa que, desde o púlpito à nave da igreja, então, todos não deveriam participar, porque todos temos pecado. Todos temos alguma coisa. Infelizmente e também felizmente, eu vim aprender isso bem depois. Estará aí a minha palestra, a minha conclusão, e você entenda da forma que entender, pesquise também, busque fontes como eu busquei, mas esse aqui é um estudo teológico muito profundo, muito bom, e nós precisamos ter conhecimento, ok? Alguns vão me ignorar, amém, muito obrigado, respeito. Outros não, outros irão me aplaudir. Eu não estou aqui buscando aplausos, eu estou aqui simplesmente mostrando o que é realmente participar da Santa Ceia indignamente. E isso eu vim aprender bem depois. Mas graças a Deus que eu aprendi. Beijos, meus queridos. Um abraço para todos vocês. Tenham uma feliz quinta-feira. Se alguém quiser o material em PDF, pode me procurar que eu mando gratuitamente.